Olá! Nesse trabalho que estamos fazendo nos últimos vídeos sobre blocos lógicos, hoje nós vamos entrar em alguns joguinhos. E esses joguinhos, eles trabalham alguns conceitos interessantes. O primeiro desafio que se coloca, e que vira um jogo bem interessante, é perguntar aos alunos se é possível dividir em dois grupos pensando apenas no atributo cor. Mas o interessante não é o dividir em dois grupos no atributo cor, é como classificar cada um dos grupos. Então vejamos como nós podemos fazer isso. Aqui está o conjunto de blocos lógicos e nós então propusemos que se divida em dois grupos pensando nas cores, que provavelmente será feita alguma coisa desse tipo assim, ó. Todos os amarelos para cá, então está dividido em dois grupos. Aqui está o grupo do amarelo. E esse grupo aqui, o que é? Esse é o grupo do amarelo. Nós podemos usar também, inclusive, para separar, se quisermos, uma corda amarela. Colocamos uma corda amarela para os alunos colocarem dentro da corda amarela os blocos amarelos. E eles estão aqui, ó. Dentro de uma corda amarela, os blocos amarelos. Aqui é interessante que nós vamos trabalhar um pouquinho a ideia de topologia, né? Dentro e fora. Olha só, isso nós trabalhamos normalmente na pré-escola. Aqui dentro da corda estão os blocos amarelos. E os blocos que estão do lado de fora? Que blocos são? Bem, nessa história começa uma brincadeira. Esse bloco é azul, esse aqui é vermelho, mas eles estão juntos. Como que eu vou classificá-lo? Ah, é só azul e vermelho? Bem, esse aqui é vermelho, mas não é azul. Esse aqui é azul, mas não é vermelho. Então, como é que fica? Azul e vermelho não é uma boa classificação. Aí nós falamos da palavrinha ou, aquele conectivozinho ou. Então nós temos que trabalhar com esse detalhe. E é isso que nós vamos trabalhar aqui. Como é que é essa história do ou? A Cecília Meirelles, no poema dela, o Isso ou Aquilo, para ela excluir alguma coisa, ela usava a repetição do ou. Então ela dizia assim, ou se usa o anel e não se coloca a luva, ou se coloca a luva e não se usa o anel. Então ela trabalhava a impossibilidade usando ou. Nós aqui nós vamos trabalhar o ou naturalmente. Vamos perceber que a simultaneidade está dentro do ou, né? Então observe só, a exclusividade, excluir, não é uma questão da palavra que eu estou usando. É um outro problema, vai aparecer com certeza nesse trabalho. Então, como é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui os amarelos e aqui vermelhos ou azul. Mas tem uma outra classificação que eu posso fazer. Amarelos e não amarelos. Nesse caso, cai muito bem. A segunda proposta que a gente pode fazer é o seguinte. Coloque dentro da corda amarela os blocos amarelos. Agora a gente pode colocar dentro da corda vermelha os blocos vermelhos. E a pergunta é, eu tive que desmanchar a atividade anterior de colocar nas cordas amarelas, os blocos amarelos, para realizar a atividade de colocar os blocos vermelhos na corda vermelha? Não. Então, observe só, eu não desmanchei uma atividade para montar outra. Isso não vai acontecer sempre. Eu posso fazer isso com as formas, com as cores, com o tamanho, com a espessura. Aqui eu fiz com as cores, mas eu posso trabalhar com a forma. E observe, não tem nenhuma situação de que a simultaneidade das coisas aconteça. Então a gente faz esse trabalho, dividiu em três grupos, quer dizer, aqui está dividido em dois grupos, se eu penso em dentro e fora. Agora eu dividi em três grupos e eu não precisei mexer com o trabalho anterior. Agora vamos propor uma outra situação. Colocar dentro da corda amarela os blocos amarelos e dentro da corda vermelha os triângulos. Então, ó, vou puxar esse triângulo para cá,
Do lado de cá também tem triângulos, ó. Os dois aqui. Então estão os triângulos aqui. Estão todos? Não estão todos? Tá faltando triângulo aqui? Ah, tá, os daqui, né? Estão faltando triângulos aqui. E aí, então, precisei desmanchar a atividade de colocar blocos amarelos na corda amarela para poder fazer a atividade triângulos nas cordas vermelhas? Aparentemente, sim. Mas observe, eu poderia fazer um jeitinho aqui, né? Então, observe o que podia acontecer. Ó, olha que maravilha. Né? Eu faço isso aqui, ó. Olha que maravilha. E aqui eu tenho triângulos amarelos dentro da corda amarela. Mas eu tenho também triângulos amarelos dentro da corda vermelha. Na verdade, o que eu tenho é triângulos dentro da corda vermelha e amarelos dentro da corda amarela. E esses aqui é a simultaneidade que eu falei. Porque eu estou trabalhando com atributos diferentes. Aqui é atributo cor, aqui é atributo forma. E aí aparece isso aqui. Então, como classificar isso agora? Primeiro eu preciso classificar os que estão dentro da corda. Como é que eu classifico os que estão dentro da corda? Ah, tá. Esse aqui são os triângulos amarelos. Triângulos amarelos, perfeito. Triângulo e amarelo. E esses aqui são o quê? Ah, são os amarelos que não são triângulos. Ok. E esses aqui são os triângulos que não são amarelos. E os que estão do lado de fora? Porque eu preciso classificar também os que estão do lado de fora. Então, o que estão do lado de fora? Aqueles que não são triângulos, nem são amarelos. Uma coisa importante seria o registro dessas atividades, porque eu preciso registrar o que está acontecendo. Então, observe, como eu não tenho caneta amarela, eu vou usar a caneta preta no lugar da amarela. Então, aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui os amarelos. E do lado de cá, quando eu tenho as canetas vermelhas, o que eu tenho aqui? Do lado de cá, eu tenho os triângulos. Aqui do lado, desse lado que eu tenho triângulos, observe só, é dividido em dois pedaços. A mesma coisa acontece com o amarelo, dividido em dois pedaços. Os que estão do lado de cá, dessa linha preta, são os triângulos e não amarelo. Usar um tio para representar o não. Não amarelos. O que estão lá dentro da corda preta são os amarelos e, esse símbolozinho aqui é um E, não triângulos. Não triângulos. E os que estão aqui dentro? Os que estão aqui dentro são amarelos e triângulos. Então você vê que o E está aqui dentro. Do lado de cá tem um E e um não. Aqui tem um E e um não. E o conjunto todo, como é que eu chamo o conjunto todo? Bem, esse conjunto todo aqui, nós usamos essa palavrinha para poder classificá-lo. Essas peças aqui são amarelos ou triângulos. Amarelos ou triângulos. Bem, mas aí tem o que está aqui do lado de fora. E o que está aqui do lado de fora? Observe, o que está aqui do lado de fora é tudo isso. O que eles são? Eu não posso falar vermelhos ou azul. Porque se eu falo vermelho ou azul, tem vermelho ou azul aqui dentro também. Também eu não posso falar só não amarelo, porque não amarelo eles são, mas aqui tem não amarelo também. Então a gente precisa falar alguma coisa do lado de fora. Que nome eu vou dar a isso aqui? Que nome eu vou dar a isso aqui? Bem, então aqui dentro eu tenho o ou, né? Lá dentro das cordas eu tenho o ou. E o que do lado de fora eu tenho? O que é não amarelo ou triângulo. Eu estou usando esse triângulozinho assim para poder não ficar escrevendo muito. Então, olha só, não amarelo ou triângulo. Mas se eu olho aqui direitinho, eu posso escrever isso aqui, ó, que essas figuras são não amarelo, e ele tem ainda a característica e
não triângulo. Então a gente começa a perceber que tem uma brincadeira de lógica aqui. A negação do ou é um e. Aliás, é bom falar que o ou, nós usamos também esse símbolo aqui, ó. Um Vzinho, significa ou. E o e, nós usamos esse símbolo que eu já estou usando antes. Então eu posso escrever que amarelo ou triângulos estão aqui dentro e do lado de fora está a negação do que está lá dentro. E a negação do ou é um e. Então, para negar um ou, eu nego o primeiro elemento do ou seja, o primeiro atributo, troco o ou pelo e, olha só que bonitinho, e nego o segundo elemento do atributo. Agora, voltando aqui, nesse desenho aqui, observe, tudo que está aqui é ou. E o e está onde? Está aqui dentro do ou. Então a gente percebe que aquela história de e ou é um negócio não muito matemático e não muito preciso, porque o e já está dentro do ou. O que faz ele ser excludente ou não excludente não é a palavrinha ou, e sim o atributo. Quando eu trabalho com atributos diferentes, como no caso trabalhei com esse, eu posso ter a possibilidade da simultaneidade, de ter as duas coisas ao mesmo tempo. E quando eu trabalho com atributos iguais, o mesmo atributo, com valores diferentes, aí eu não tenho aquele elemento. Se eu separo por cor, amarelo é amarelo e acabou. Eu não tenho a possibilidade do amarelo e azul. Eu não tenho essa possibilidade. Eu posso ter os amarelos, ter os azuis, ter os vermelhos, mas eu não tenho a possibilidade do amarelo e azul, porque as peças têm uma cor só. Mas quando eu trabalho com atributos diferentes, tipo cor e forma, eu tenho a possibilidade de ter as duas coisas. Eu espero que esse vídeo tenha elucidado algumas coisas, e essa brincadeira é exatamente o que nós preparamos para os nossos alunos lá embaixo. Se a gente trabalha esse conceito de e, de ou, de não, a gente simplesmente está preparando ele para o futuro, porque a lógica passa por aí e ela pode ser trabalhada lá na pré-escola. Essas brincadeiras que a gente pode fazer com criança ajuda a criança a criar o senso de lógica. E nós precisamos trabalhar isso, o conceito de dentro e fora, conceito de simultaneidade, essas coisas têm que ser trabalhadas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se não são inscritos no canal, eu peço que se inscrevam, divulguem o canal, porque nós vamos continuar trabalhando aqui na pandemia. Eles não vacinam, nós continuamos trabalhando de casa. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.